Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, transmitindo pelo canal 10 TV a cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.câmaratupa.sp.gov.br. Hoje estamos recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles, com convidados especiais, nossos amigos, hoje falando sobre o Seminário de Lideranças Comunitárias e Luta dos Movimentos Comunitários. Hoje estamos recebendo aqui nosso grande amigo, ex-vereador da Câmara Municipal e agora atualmente presidente do Cantur, nosso amigo Luiz Alves de Souza, além do nosso grande amigo André Prado, ele que é presidente da ONG O Monte, falando sobre esse seminário que foi muito importante e que foi realizado no último final de semana. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje recebendo esses grandes líderes também, falando desse seminário de lideranças comunitárias e luta dos movimentos comunitários. Bom, Glaucio, é uma alegria hoje porque o programa é rico. Com certeza. E nós tivemos aí o 4º encontro da FACESP, o Seminário de Formação de Líderes Comunitários, e o primeiro em Tupã, coordenado aí pelo Luiz Alves, que trouxe várias lideranças de vários municípios, de várias regiões, trazendo as ideias. E quando a gente fala seminário, a gente lembra de viveiro, a gente lembra de sementeira, essa sementeira de ideias que a gente tem que pegar de outros líderes comunitários para que a gente possa implantar aqui no nosso município. E o líder, eu falo muito, o líder é aquele que pensa no nós, ele não pensa no eu. O líder, ele tem que ter 4 virtudes cardeais, que é ter aí a prudência de poder julgar, ele tem que ter aí a justiça de colocar dentro da outra pessoa, ele tem que ter aí a fortaleza para saber decidir, ter posição na hora de conflito, e ele tem que ter a temperança, o tempero, para a hora que está tendo conflito, realmente ele ter as decisões. E nesse seminário, com a organização do Luiz Alves, que é um grande líder comunitário, é um ex-vereador e ainda continua trabalhando. Isso que é importante. Quando não é que perdeu, ele deixou de estar nesse mandato, mas vai estar novamente voltando à Câmara, porque o trabalho de liderança comunitária continua e eu fico muito feliz. E o André também, que tem um grande movimento, aí o Monte, a ONG O Monte, lutando pelo movimento negro, resgatando essa origem, que não tem medo de mostrar realmente a sua origem. Isso é muito importante. Obrigado. E o André também foi um dos palestrantes lá no seminário, e por isso que eu trouxe ele aqui, que eu fiquei impressionado com a sua liderança e com a sua história de vida dentro do seminário. Bom, também queria agradecer a presença do ex-vereador e agora presidente do Cantur, que é o Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região, nosso amigo Luiz Alves de Souza, falando também um pouquinho sobre o seminário, um grande evento, atraindo olhares de toda a região, discutindo, como disse o vereador, essa questão dos movimentos comunitários, a importância da participação da população, da comunidade nessas questões, como por exemplo a política, é importante a participação e todos estarem atentos, pleiteando, buscando, defendendo a sua comunidade. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez aqui ao programa Ponto de Vista pela TV Câmara de Tupã. Obrigado, Glaucio. Para mim é sempre um orgulho, uma alegria poder voltar a esta casa, TV Câmara, que tem servido a população através da sua forma de atuar, mostrando o trabalho da Câmara Municipal, e isso é fundamental, esse trabalho de transparência que a TV Câmara mostra. Primeiro quero agradecer também, segundo agradecer também o vereador Meirelles, que esteve conosco o tempo todo nesse seminário. Ele participou de forma efetiva, outros vereadores passaram por lá, mas o Meirelles foi o vereador que participou todo o tempo, da abertura, no sábado o dia inteiro, domingo, enfim. Hoje eu posso garantir que o Meirelles sabe o que é o movimento comunitário e sabe o que a gente pensa. Então eu quero agradecer, Meirelles, por essa contribuição, a sua presença valiosa, valorizando ainda mais o evento. E também dizer que o movimento comunitário, ele aliás, quero agradecer também a contribuição significativa
que o André deu como palestrante e reconhecer que o André realmente, a cidade já o reconhece, André, como um grande baluarte do movimento social. E o movimento social precisa de figuras dessa forma, desse jeito, que discute a política. Não dá mais hoje, nos tempos atuais, você ficar em casa, atrás de um WhatsApp, de um computador, ou nas esquinas da vida, da cidade, discutindo em vão, falando coisas em vão. Você tem que ir para a luta, mostrar a cara, descer de cima do muro e dizer o que você quer, que tipo de política pública você quer. Porque quando você não participa, você está sendo omisso. E aí quando você se omite da discussão de política pública, obviamente os governos vão fazer o que ele acha conveniente, ué. Não é? Talvez não é nem por má fé, mas ele entende que tem que ser daquela forma, não existe um contraponto, ele vai decidir daquela forma. E aí, pegando mais um ganchinho do que o vereador Meirelles coloca, a minha luta social e no meio esportivo, ela vem de praticamente 30 anos atrás. Não é? Então a gente sempre esteve discutindo política pública, lutando, primeiro com o esporte, depois no movimento social, e, enfim. E dessa forma a gente aprendeu a participar e tomamos gosto da participação dessa luta. E depois tivemos aí, por graças a Deus, a felicidade de estar como parlamentar durante 4 anos. E eu tenho dito nas rodas que eu não estava na luta social para galgar espaço, nem pensava nisso, longe disso. E aí quem um dia me enfiou na cabeça que eu tinha que ser candidato foi meu amigo Brechola e Eunice, lá da líder comunitário da Associação Unidos Venceremos. Começou a pegar no pé com essa situação. Enfim, aconteceu. Hoje nós não estamos mais no parlamento, mas uma prova de que eu não estava no parlamento só pelo cargo ou pelo salário, ou pelas alguma melhoria de condição de trabalho que se tem e que é importante, essa situação, eu não estava lá só por isso. Tanto é que eu estou de volta e vou continuar militando e discutindo a cidade que eu quero. Não é? Seria importante se a gente estivesse lá na Câmara, não foi possível, mas isso não impede, o Meirelles, que foi um líder comunitário, lá da Unidos Venceremos, foi vice-presidente na fundação, enfim, junto com o companheiro Miranda, entende bem disso. A luta comunitária, a luta social, que o André faz, que outros tantos fazem na nossa cidade, muitas vezes independe de você estar nos cargos de poder, que também é importante. Não vamos ser hipócritas e dizer, eu não estou vereador, eu não sou prefeito, vice-secretário. Não. É importante que você tenha mais condições, mais ferramentas de poder ajudar o próximo e fazer uma política pública capaz de atender a nossa sociedade. Então, eu fico mais uma vez grato porque a gente, através desse seminário, pudemos trazer aqui lideranças que pudessem trocar ideias e informações. Se não foi quantitativo, mas foi do ponto de vista qualitativo, foi fantástico esse evento que aconteceu em Tupã. Perfeito. Também queria agradecer aqui nosso grande amigo André Prado, ele que é o presidente da ONG O Monte, que foi um dos palestrantes desse seminário e com certeza também é um dos defensores, um dos líderes aqui na cidade, defendendo causas importantes e também colaborando com a sua palestra no seminário. André, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Meirelles, também falando um pouquinho do que foi abordado nesse seminário. Obrigado, desde já agradecer o Glaucio, TV Câmara, agradecer o vereador Meirelles pelo convite, agradecer o Luiz Alves, que fez o convite também para a gente participar desse seminário extremamente importante. Um seminário de liderança, um seminário que eu na verdade, eu participei e vi que eu pude aprender muito mais. Ali um seminário de aprendizado, de conhecimento, de troca de experiência. Então, dividi a mesa com um grande professor também, Eduardo Duran, que aqui é de Tupã também. E a mesa, a gente falou sobre políticas culturais e um pouco da experiência que eu tenho com o movimento hip-hop e o movimento negro aqui em Tupã. Para mim, foi extremamente importante. E digo mais, que a gente tem que fazer mais realmente. Acho que os líderes, a gente tem que ser mais ousados ainda do que a gente já é, mais ousado, e quanto mais parceiro, melhor, para a gente difundir ainda mais esses conhecimentos que acontecem no seminário, essas propostas que a gente coloca lá. O movimento negro aqui em Tupã, a gente teve algumas fases diferentes, fase de construção, né, da nossa própria comunidade entender
o que a gente queria fazer, o que a gente queria resgatar. E eu já venho do hip hop, da base do hip hop, que trabalha com juventude, que é um movimento que tem um movimento sociocultural, um dos maiores movimentos socioculturais do mundo, que tem em todo o mundo, em todo canto do país, em toda a periferia de alguma cidade, tem o movimento hip hop. E a gente teve a luta aqui de primeiramente, se organizar, entender e enxergar quem que são as pessoas que podem liderar algumas ações, e depois a gente teve a parte de se estruturar e também começar a montar projetos para poder correr atrás de recursos, para aí sim a gente começar a desenvolver. Eu creio que não existe não tem como fazer política pública sem orçamento. Não existe, não tem como fazer política pública sem orçamento. Você pode ter uma grande ideia, mas se não tiver orçamento, não sai do papel. E por isso que a luta nunca parou devido a isso. Por isso que a gente fala que nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nosso projeto tem que ter orçamento, tem que ser valorizado, a gente tem que lutar por orçamento municipal, estadual, federal, para poder desenvolver isso em qualquer canto da cidade. Então, muito importante, eu gostei muito de participar. A nossa história do movimento negro, ela nasce na necessidade de não ter uma entidade na região que trabalhasse com a população negra, que trabalhasse a cultura negra, e a gente, diversos casos de racismo que a gente tem, infelizmente, isso aí nos motivou mais a se organizar e debater mais e levar informação, porque o problema é a informação sobre o povo negro. O problema é a informação sobre a comunidade negra. E a gente via que ninguém tinha, porque a gente mora num país onde tem 200 milhões de pessoas, segundo o IBGE são 50% de pessoas negras declaradas, então somos 100 milhões de negros no país. São 100 milhões de negros num país que não sabe sobre o negro, não sabe sobre a história do negro, não sabe sobre a luta sobre os líderes negros e não sabe sobre a África. Se você perguntar para as pessoas o que elas conhecem sobre a África, todo mundo vai falar, eu não sei, eu conheço só a fome, ou que tem animais exóticos. Ninguém sabe falar sobre a África porque não é ensinado na base, não tem informação na base. E por não ter informação, nós pega jovens e crianças e adultos que não sabem dialogar e passa a ter a discriminação e o racismo um pouco mais forte no nosso país. Bom, e é importante, né, Luiz, essa questão é um dos pontos que foram discutidos nesse seminário. Quer dizer, a intenção não é somente falar da comunidade, mas também outras questões que são preocupantes e que são discutidas e que às vezes são escondidas pela mídia, não são debatidas claramente, de uma forma bem clara, bem objetiva. Então é importante a participação da ONG Um Monte nesse seminário. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai contar também com a nossa querida Tereza Vicente, mas aproveitando ainda a presença do André, importante essa parceria da ONG Um Monte, colaborando com esse seminário. Sem dúvida, Glaucio, Meirelles e André, e quem nos ouve. Muitas vezes, os movimentos sociais, de uma forma generalizada, é criminalizado porque somos críticos, porque somos briguentos, porque somos cobradores, porque somos exigentes. Levanta questões polêmicas. Que são polêmicos, etc. Não é isso. A questão é que os movimentos sociais eles estão sofrendo na base as dificuldades. Não é movimento de pelego, é um movimento de luta, de resistência e que busca garantir os direitos. Se já há conquista, nós precisamos garantir essas conquistas. Essa é a luta. Não é os movimentos sociais, e eu falo aqui da nossa cidade, nós não queremos confronto com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos dialogar, nós queremos discutir política pública. Pois não é isso todo dia que se cobra? Faz-se audiências, faz-se conferências, faz-se reuniões, reuniões dos conselhos de política pública. E é o que se cobra, que a população participe, que a população discuta. Pois bem, os movimentos sociais estão aqui para isso, querendo fazer a discussão pertinente aos assuntos, não é? Essa semana, por exemplo, tem reunião do conselho, teve reunião da audiência pública esse dia para discutir plano diretor, pouca gente participou, tem reunião dos conselhos de política pública. Ou seja, os movimentos sociais, está previsto na Constituição, é uma das instâncias de controle social dos governos. Ou a gente cumpre esse papel ou nós estamos prevaricando, não é? Ou
como disse a presidente Maura, não é que existe governo ruim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é a omissão da sociedade que não se apresenta para as discussões, para os debates, e acaba, obviamente, por má fé ou não, ou até por ignorância, os governos realizando políticas públicas que são, muitas vezes, fazendo um contraponto do que interessa à sociedade. É nesse sentido que os movimentos sociais preparam e discutem com as suas bases, com as suas lideranças, do seu segmento, condições de a gente poder fazer parte dessas discussões políticas. Porque o que a gente quer é que nossa cidade, nosso bairro, nossa rua seja melhor cada vez mais. Por exemplo, bem simples, bem objetivo aqui, nós tínhamos anos atrás a luta objetiva. O Meirelles, o vereador Meirelles aqui, lembra bem e é uma referência disso. Por que foi criada a Associação Unidos Venceremos lá na Coab Cris, que depois se ampliou para a região? Porque a Coab Cris, com 474 casas, tinha um preço abusivo nas prestações, a população não conseguia pagar, tinha problema de asfalto, iluminação, não tinha creche, não tinha PSF, não tinha a escola municipal, não tinha o aparelho da municipalidade para atender aquela comunidade. E aí nasceu a associação, tal, foi crescendo com o companheiro Miranda na presidência, já falecido na presidência, Meirelles era o vice, e aí se discutiu as conquistas que lá se estabeleceram. Pois bem, essa era uma luta objetiva. Hoje essa luta ela é subjetiva, porque já tem asfalto, tem água, tem esgoto, tem escola, tem creche, tem tudo. Mas nós precisamos ter iluminação, mas nós precisamos agora fazer a luta para melhorar a escola, o PSF, a rua, a iluminação, para podar a árvore, para cortar o mato, enfim. Nós precisamos lutar pela segurança e pela qualidade de vida, porque dinheiro tem. Essa balela de que o dinheiro não existe porque a corrupção, infelizmente, está enraizada pelo país afora e aí não sobra dinheiro. Eu, como parlamentar, denunciei a roubalheira que foi na administração passada e estou muito à vontade para dizer, porque existe até condenação, além de documentação que comprova toda essa situação. Então, quando a população não cobra, não exige a manutenção, pelo menos do que já foi feito, sobra dinheiro para situações ilícitas. Não estou dizendo que nesse governo, e tem dito reiteradas vezes nas reuniões que eu participo, que a atual administração do Ricardo Raimundo, eu, por ter trabalhado com ele e o Caio 4 anos na Câmara Municipal, eu acredito na lisura, na honestidade desses dois, como do seu grupo. Porém, nós temos que estar vigilantes com relação às políticas públicas. Nós temos que fazer os contrapontos. O prefeito quer fazer um campo ali. Não, a comunidade quer que faça uma quadra aqui. E quem é que tem que decidir isso? É o prefeito ou é a comunidade? Não é? Claro que dentro de uma questão legal. Não é? E eu não quero aqui entrar em outras questões, mas a gente pode... Essa é uma analogia subjetiva, mas que a gente pode usar para todas as outras questões. Então é assim que funciona o governo. O movimento social só quer ser respeitado, participar, ter o direito de discutir e não queremos ser palanque eleitoral, não queremos ser massa de manobra, porque isso sim é desrespeito com a luta social. Só queria aproveitar, já chegamos ao final do bloco, né? Até estouramos um pouquinho o tempo, mas eu queria aproveitar a participação nesse primeiro bloco do André, só fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco, André. Qual que é a sua avaliação sobre políticas públicas relacionadas ao movimento negro aqui na cidade? Eu lembro que no passado a ONG O Monte realizou muitos eventos grandiosos. Qual que é o panorama atual na cidade quanto a políticas voltadas ao movimento negro? O ano passado a gente conseguiu realizar muitas ações devido a gente correr atrás, se organizar para buscar recurso estadual. Inclusive está aberto no momento agora, são mais de 20 editais culturais, que são concursos públicos onde tem verba só para cultura. Então tem verba para cultura LGBT, tem verba para cultura indígena, verba para cultura negra, cultura hip hop. E isso aí o Estado faz todo ano. São mais de 50 milhões só destinado à cultura. O que está faltando é projeto. O que está faltando são os movimentos também se organizarem e enviar projeto para se inscrever. O ano passado a gente conseguiu realizar
devido a esses recursos que a gente buscou, que a gente conquistou e disputando. Estadual, então. Estadual. Tá. Municipal, a gente aqui, hoje a ONG Monte, a gente depende de nós mesmos. A gente trabalha em forma de arrumar recurso, vender rifa, se organizar, tirar dinheiro do bolso para poder realizar. Sempre foi assim, quase 12 anos, são 12 anos de ação, e a gente depende de nós mesmos, da própria comunidade, para poder realizar uma ação aqui. A gente trabalha muito com oficinas culturais, que é a base, que é formação de novos artistas, formação de cidadão. Isso é muito importante, e a gente depende da mão de obra nossa mesmo, do recurso humano, né? E claro que esse ano a gente já tem propostas e projetos já na mão do secretário de Cultura, que é o Caio Aoki, e para a gente começar a desenvolver esse ano agora, a partir do segundo semestre aí, são projetos aí culturais ligados à cultura negra e cultura hip hop também, tá? Bom, eu queria agradecer a sua presença, André, nesse primeiro bloco, e queria deixar aberto para as considerações finais, parabenizar o seu trabalho, também da ONG O Monte, né, que também realiza um trabalho de excelência, né, a luta, as discussões, né, sobre o movimento negro em nossa cidade, não só em Tupã, mas também em toda a região. Hoje vocês são uma referência na região, pelo trabalho, pela luta, e fazem toda a diferença em nossa cidade. Obrigado pela presença e fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, e até para relembrar também um pouco, uma das pautas do seminário foi a juventude, né? E a juventude aqui em Tupã, a gente abre o jornal, todo dia a gente está vendo um jovem indo preso. E por tráfico de drogas, por envolvimento com crime. E nós do hip hop trabalhamos muito isso aí, porque a gente do hip hop era o transformador, sempre foi o transformador de resgatar esse jovem para o mundo da cultura, da arte, e para ele não ir para o crime, porque o crime está oferecendo muita coisa. E aí a gente começou a analisar que de alguns anos para cá mudou. Antigamente, muitas pessoas, muitos jovens iam para o crime por necessidade, por querer ter condições que não tinha dentro de casa, ou querer comprar alguma... Já vi gente, jovem entrar para o crime porque queria comprar uma geladeira para a mãe, entendeu? Isso antigamente. Hoje a gente vê que mudou, que os jovens estão entrando para o crime por causa de visibilidade. Eles querem ser vistos. Eles estão entrando ali, não é condições, não é mais necessidade. Eles estão entrando. Então a gente começa a ter que analisar, montar os movimentos sociais, a gente tem que se organizar e cobrar também o poder público, que mudou o foco. Esses jovens aí, eles querem ser vistos. E aonde eles vão ser vistos? Se não está sendo visto num palco, se eles não estão sendo vistos nas ruas como deve, se eles não estão tendo voz, não estão deixando ter voz, aí o crime está dando voz para eles, eles conseguem ser vistos no crime. Então por isso que a gente está perdendo, e por isso que a gente tem que se unir e debater ainda mais, encontrar soluções e buscar recursos. Trabalhar em cima de recursos, cobrar orçamento para poder investir nisso. Porque nós estamos perdendo os jovens aí, o hip hop está perdendo, o movimento social está perdendo, a gente está perdendo. Os nossos futuros líderes aqui de Tupã, a gente está perdendo para o crime. E isso aí é negativo, muito negativo, e a gente não consegue enxergar aí um norte para dar continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui, outras pessoas também em Tupã. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente estar batendo esse papo lá. Sempre o seminário a gente pensa que é 3 dias, mas parece que foi 1 hora, porque passa muito rápido, é muito assunto importante, e eu só tenho que agradecer e espero uma próxima a gente estar batendo mais papo. Obrigado, André, pela presença. Vereador, importante, é mais uma questão polêmica, uma questão que realmente é importante a participação de todos. Comunidade, discutir. E o André teve a sua participação nesse seminário, que também colaborou e bastante, falando em especial o movimento negro, como ele citou agora a questão da juventude, né, a organização, a importância da comunidade participar e debater questões polêmicas, como, por exemplo, o movimento negro. Eu vou fechar numa palavrinha, chama o movimento comunitário e os líderes, uma palavrinha necessário. É necessário os movimentos estar presentes na sociedade. Quando você vai comprar um carro, para a gente poder entender meu raciocínio, quando você vai comprar um carro, o cara da loja ele oferece o carro lá, o albergue, o ar-condicionado, direção hidráulica. É uma opção para você comprar o carro. Mas tem uma parte do carro, o freio não é opção, é necessário. Esse freio seria como fosse os movimentos comunitários.
é necessário no carro, porque através do freio você, quando a pessoas estão fazendo algo que não deve fazer, a pessoa tem consciência para poder fazer. Então, os movimentos, agradeço muito o André por essa dedicação, o nosso Luiz Alves acompanhando no movimento necessário, que é essa parte principal do carro, é o freio necessário, senão pode cair no abismo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista. Nesse primeiro bloco, recebendo aqui nosso amigo André Prado, presidente da ONG O Monte. No segundo bloco, Luiz volta, junto com a Tereza Vicente, falando também sobre esse seminário importante. Além, claro, do vereador Antônio Carlos Meirelles, falando sobre o seminário de lideranças comunitárias e luta dos movimentos comunitários, que foi realizado no último final de semana aqui na cidade de Tupã. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.